A juiz esclarece. Vamos iniciar um novo conjunto de sessões subordinado ao tema do casamento. Bem, sei que já abordámos isso em sessões anteriores, mas vamos esmiuçar alguns pontos relacionados com essa realidade, não só social como jurídica. A palavra casamento vem do latim, portanto, da palavra casamento, que tem a ver, portanto, a palavra relaciona-se com o sentido de terreno com casa instalada e deriva também da palavra casa, que significa morada pobre. Juridicamente, o casamento é um vínculo que é celebrado entre duas, é um contrato, portanto, celebrado entre duas pessoas do mesmo sexo ou de sexo diferente. Isto é uma inovação de uma lei que entrou em vigor em 2010. Portanto, que pretendem constituir família de acordo com uma comunhão de vida nos termos que se encontram regulados no Código Civil. E nessa lei de 2010, 9/2010, que permitiu, portanto, que pessoas de sexo diferente pudessem contrair matrimónio. Portanto, contrato é um contrato acima de tudo e vamos ver o que é contrato. O contrato, quer seja no âmbito familiar, quer não, portanto, são declarações, são acordos, convênios entre duas ou mais pessoas que manifestam a sua vontade no sentido de contrair direitos e obrigações que poderão prosseguir interesses opostos, cada um deles, mas visarão um fim unitário que colhe a tutela do direito. No caso do casamento, esse contrato só abarca duas pessoas, portanto é um contrato entre duas pessoas e não mais pessoas, portanto entre as pessoas, portanto, que se vinculam através do casamento não podem ter um número superior a 2 e implicam, portanto, um vínculo que gera obrigações e direitos no campo familiar. O casamento, portanto, tal como a afinidade, o parentesco e a adoção, é fonte de relações jurídicas do âmbito familiar, portanto, dele brotam direitos e obrigações que iremos esmiuçar ao longo das sessões e assim como dá origem ao vínculo da afinidade. Portanto, a afinidade é o vínculo que liga o cônjuge aos parentes do outro cônjuge, portanto, nasce por via do casamento. A afinidade, portanto, afere-se de acordo com os graus equiparados aos do parentesco, conta-se da mesma forma, porque dela surgem consequências jurídicas do facto de ser afim, já iremos ver em que termos posteriormente, e como é que se contam, portanto, os graus da afinidade. Sendo aplicáveis aqui as regras do parentesco, verifica-se que cada geração constitui um grau, portanto, cada linha de parentesco, tal como cada linha de afinidade, é composta por uma série de graus. No parentesco, portanto, temos o vínculo existente entre parentes que descendem um do outro ou que, não descendendo um do outro, descendem do mesmo progenitor comum. O método como se contam esses graus é, portanto, contabilizando um grau por pessoa, excluindo o progenitor, e vou dar um exemplo quanto concerne ao parentesco. Por exemplo, no caso dos irmãos, contamos um irmão, portanto, dois irmãos são parentes em segundo grau da linha colateral, isto porque sobe-se por uma linha, portanto, o irmão vale por 1, o progenitor vale por 2, o outro irmão vale por 3, subtrai-se o progenitor e ficam 2 irmãos. Portanto, são parentes em segundo grau da linha colateral, ou seja, na linha reta estão todos aqueles que descendem uns dos outros, na linha colateral
temos, portanto, representa a linha daqueles que, não descendendo um do outro, provém de um progenitor comum, que é o caso dos primos, portanto, do tio em relação ao sobrinho. Portanto, é necessário, para contabilizar os graus, subir, portanto, até ao progenitor comum através de uma linha e descer pela outra até atingir a pessoa relativamente ao qual se quer aferir o grau de parentesco ou de afinidade. Portanto, a afinidade conta-se da mesma forma. Por exemplo, vamos ver, na linha reta, a nora em relação aos sogros portanto, a nora em relação aos pais do marido é afim em primeiro grau, porque contabiliza-se, portanto, a geração da nora, exclui-se da contagem a geração dos pais do marido, portanto, são afins em primeiro grau. Em relação aos irmãos do marido, a esposa é afim em segundo grau, portanto, contabiliza-se a posição dela, contabiliza-se a do irmão e não se contabiliza, portanto, a do progenitor comum dos dois irmãos, portanto, conta 1, 2, 3, menos 1, sendo certo que esse 1 são os pais do marido da nora. Não sei se fui clara quanto a isso. O vínculo da afinidade dissolve-se com o divórcio, já não com a morte. Portanto, se um cônjuge se divorcia do outro, deixará de ter sogros, contudo, se falecer o marido ou a esposa, continuará a ter sogros e continuará a ter cunhados, e quem diz cunhados diz todas as relações que se geram em termos de afinidade por via do casamento. Penso que quanto a essa questão da noção de casamento e da afinidade, disso o essencial. Continuaremos na próxima sessão a abordar temas relacionados com o casamento. Bem-aja pela atenção.